Olá, boa noite. Estou começando a live aqui, estava marcada para as 8 horário do Brasil, horário de Brasília, porque tem lugar que o horário é diferente no Brasil. Eu peço perdão pelo atraso, gente, probleminha técnico, quem sabe faz ao vivo, né? Então, para quem não sabe, eu estou com um convidado muito especial hoje. Eu convidei o professor Gana Ndiaye, ele não gosta que chame de professor, me chama só de Gana. Falei, ok, mas mesmo assim eu preciso dizer para vocês que ele é professor. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é uma pessoa fantástica. Eu estou muito feliz. É uma honra poder estar recebendo ele aqui. Até me preparei e tudo. Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui o Gana. Vou só esperar ele mandar a solicitação para entrar ao vivo. E a gente já entra junto, porque hoje a gente tem algumas coisas fantásticas. Então, para quem perdeu o início disso tudo, a live de hoje tem um tema que eu acho super interessante, amo, que é estereótipos sobre a África. Vamos quebrar, vamos desconstruir alguns desses estereótipos. A Ana está chegando aí, ele vai poder falar melhor do que eu sobre isso. É um sonho que está se realizando. Então, vamos lá. Olha ele aí. Oi, Olá, tudo olá, bom? tudo? Débora, Que tudo bem? prazer enorme ter você aqui. Pessoal, vocês estão vendo a gente direitinho? Quem tiver, manda um ok, vê se a gente está bem enquadrado, se está tudo bem. Tá, tá bem enquadrado aqui? Você está me vendo bem? Sim. Ok, perfeito. Então eu quero começar dizendo a honra, a grande honra que eu tenho de receber você. Muito obrigada por receber, por aceitar esse convite. Como eu já lhe disse antes, eu moro no Senegal, eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de saber mais sobre a minha história, sobre a história da África, mas uma coisa é alguém me contar e eu contar para os meus, e outra coisa é eu ter alguém como você, em primeira mão, nos dando o privilégio de ouvir um pouco do que você sabe. Então, deixa eu apresentar você. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Talvez tenha gente aqui da Sim. sua rede que não me conhece. Então, eu sou Débora, eu moro no Senegal desde 2014, então agora em abril eu completei 6 anos aqui, vim junto com a minha família, meu marido, meus filhos. O filho mais velho terminou o ensino médio, foi fazer faculdade no Brasil. O mais novo tem 15 anos e ainda está debaixo da asa da gente, estudando, vivendo. Aqui a gente desenvolve um trabalho de educação, na área da educação técnica para jovens, se chama Instituto Dorcas. E aqui a nossa proposta é servir de plataforma para esses jovens, é fazer com que eles encontrem alternativas para a vida deles através da educação. Então a gente tenta fugir desse determinismo, que enquadra as pessoas numa caixinha e diz para elas que elas vão ter que ser ou não vão ter que ser algo, e a gente vai junto, né? Aprendendo, ensinando, compartilhando o que a gente sabe e tentando ser suporte para a vida de pessoas. E o Gana, que está aqui comigo hoje, é meu convidado. Eu vou ler, porque eu não consegui decorar, gente, é muita coisa. O Gana, ele é doutorando em antropologia social, tá no Brasil agora, e cultural pela Boston University, que é dos Estados Unidos. Ele tem especialização em antropologia da religião, migração oeste-africana no Brasil, estética e ética. E ele é mestre em 4 áreas: literatura inglesa e francesa, mediação intercultural, educação e antropologia, e ele já estudou no Marrocos, Senegal, França e Bélgica. Faltou alguma coisa, professor? Foi tudo. Muito obrigado, Débora. Por favor, me chama Gana. Tá bom, Sou, vou tentar. sou doutorando ainda, então, mesmo se Sim, ensinou, ficou sempre na estação de aluno, na verdade. Porque a sim, vida também sim. é sempre É isso uma mesmo. aprendizagem, né? E me fala um pouquinho, você, a gente está numa situação trocada, né? Eu sou Sim, uma brasileira morando no seu país e você é um senegalês morando no meu país. Eu exatamente. estou muito feliz aqui onde eu estou. Agora me falei como é que está a sua vivência no Brasil. Estão cuidando de você direitinho, estão lhe tratando com respeito, com cuidado. Me fala aí.
Sim, muito obrigado, Débora. É um grande honra para mim também ficar aqui conversando com você sobre um tema que é muito importante, né, para mim, que pesquisa a migração senegalesa ou a migração africana em geral no Brasil, mas também como uma pessoa negra que mora no Brasil. Então, a questão, né, de quebrar os estereótipos sobre a África é um assunto muito importante para mim. A outra coisa, né, é que estou aqui visitando o Brasil desde 2014, né? Mas, claro, tem momentos duros, tem sofrer racismo, sofrer tudo, mas o Brasil fica o país também que é um país querido para mim. Cheguei aqui pela primeira vez quando estava fazendo mestrado em mediação intercultural lá na França e na Bélgica, e tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de 6 meses aqui. E aí, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não falava nada de português, sabe? E comecei a aprender, a fazer amigos, etc, etc. E aí, ganhei muitos amigos no Brasil, então o Brasil é o meu segundo país, na verdade, hoje. Que legal, que Sim. legal. E É, você, como que está a então, situação lá no Senegal? Como que está o estamos, coronavírus e todos esses estamos bem. fechamentos? Eu fiquei bem feliz com a forma como o presidente tratou das coisas aqui. Claro Hum, que a gente sempre vai ter alguma coisa para falar, a gente sempre tem uma crítica ou outra para fazer, porque os governantes são nossos funcionários, no final das contas, então a gente sempre vai querer que ajuste aqui, ajuste ali. Mas eu acho que a forma como o Senegal está tratando o coronavírus é exemplar. é, Eu estava lendo uma reportagem um dia desse sobre isso, eu inclusive compartilhei na minha linha do tempo. Então, a gente teve uma política de isolamento muito rápida, a gente teve um fechamento das estradas intermunicipais, a gente teve fechamento de aeroporto, proibição de aula, proibição de cultos de todo tipo, então não foi de forma alguma perseguição, até porque a gente está num país de maioria muçulmana, né? uhum, Então, as mesquitas fecharam, as igrejas fecharam, e foi recomendado um isolamento. Não poderia ser obrigatório, porque a gente tem uma grande parcela da população de autônomos, né, que são pessoas que trabalham num dia praticamente para receber o dinheiro e comprar o que vão comer no dia seguinte. Dada a dinâmica social daqui, eu acho que seria muito complicado, uhum. mas a gente já conseguiu reverter a curva. Eu tenho um gráfico que eu alimento ele todo dia, me ajuda um pouco a me sentir um pouquinho melhor. Então, a curva virou para baixo e eu espero que a gente consiga acentuar mais ainda essa queda. O É, Senegal está fazendo muito bem, eu é. acho. A situação no Brasil, como que você sabe, né, acho que é mais complicada do que no Senegal. Um, Sim, Acho que a curva ainda não está descendo, então, e as- o que parece, né, uma crise política também, porque o governo ainda não tem um ministro da saúde oficial, né? Tem um ministro interino, então isso também eu acho é um handicap, né, para a gestão da crise, né, da pandemia. Então sim, é um a situação problema. no Brasil é bem complicado nesse lado, mas graças a Deus estou bem. Estou aqui no sul do país, em Porto Alegre, e não acho que tem muitos casos comparativamente ao norte do país, por exemplo. Mas quando há uma grande maioria da população está sofrendo, né? Em qualquer lugar que você está também, você não vai se sentir bem, né? Porque o sofrimento Sim, é uma verdade. coisa humana, né? Não porque você está em uma boa situação que você deveria esquecer o que está acontecendo em outros lugares. Sim, exato, exato. Né? Então, só lembrando, para quem está chegando agora, tem um monte de gente querida entrando. Teve gente aqui perguntando, o Bamba Touré perguntou onde eu moro no Senegal. Eu moro em Dakar, na capital. Algumas pessoas insatisfeitas, né, falando que a situação do Brasil não está muito legal. É verdade, gente, mas vamos fazer nossa parte e esperar que as coisas melhorem. E vai melhorar, vai melhorar. Então, eu convidei o Gana para participar dessa live de hoje. Vamos agora ao assunto, né, que nos trouxe aqui, porque eu chamei ele topou, para falar de algumas coisas, de algumas ideias que as pessoas têm sobre a África. Então, eu cresci com esses estereótipos, confesso que desde pequenininha isso me foi passado. Então, a gente tem mídia, a gente tem
tantos veículos que passam uma ideia para a gente, às vezes que não corresponde à verdade. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade, a gente pergunta para quem sabe, e eu abri nos meus stories semana passada para algumas pessoas fazerem perguntas sobre Uhum. a África. Então, a minha proposta foi assim: quando você pensa em África, o que é que vem à cabeça? Faz aí uma pergunta. E a gente tem aqui umas perguntas cabulosas. O professor falou que eu posso. Desculpa, o professor não. Gana disse que É, eu posso fazer, que não tem problema. Então, eu vou fazer. Eu posso atirar, né? é. Então, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta. Trrr. Olha só. Teve uma pessoa que me disse assim: eu Uhum. tenho sempre a impressão de que a África não é um lugar civilizado. Quem aqui nunca ouviu isso? Ou É, talvez ainda que não tenha ouvido, isso foi incutido de uma forma um pouco inconsciente, isso vem de algum lugar, né? Então, por quê? Por que, Gana? O que é? Isso é verdade? A África não é um lugar civilizado? Conta aí pra gente. hum. Eu acho que essa pergunta, qualquer africano que mora aqui já ouvi essa pergunta ou um comentário similar, né? Uma outra versão da mesma preocupação. Eu sempre respondo a essas perguntas porque acho que tem muita ignorância, né, sobre o continente africano. Ou às vezes também é uma preguiça de fazer pesquisa, sabe? Porque no momento que todo mundo está aqui tendo internet, fazendo muitas coisas, me parece que tem um fechamento da mente que faz que as pessoas não querem ouvir alguma coisa sobre a África, uma coisa positiva. Vou dizer o seguinte, que mesmo se você diz alguma coisa, eu disse que, por exemplo, no Senegal, agora que as pessoas estão lidando com a Covid-19, o Senegal desenvolveu um teste que custa menos de R$ 10 e que você consegue ter o resultado em menos de 30 minutos, acho, alguma coisa assim, as pessoas vão dizer mentira, você está inventando as coisas. Então, sempre Sim, tem essa ideia do que nada de bom pode sair da África, mas sabemos que isso é um resultado de uma longa história de misrepresentação da África. Mas para responder a essa pergunta especificamente também, precisamos voltar para o significado da palavra civilizado, porque essa palavra ela é bem carregada. O que é ser civilizado, na verdade? Os antropólogos vão te dizer que, por exemplo, tem uma diferença entre cultura e civilização. A civilização, vamos começar pela cultura, por exemplo. A cultura seria, né, as todos os valores que você tem como uma sociedade, as formas de que você faz as coisas, por exemplo. Porque, por exemplo, se você está cumprimentando as pessoas no Brasil, você dá um abraço, até dá um beijo. No Senegal, as pessoas não fazem isso, acho. Não é? Essas coisas, a cultura é que te ensina a fazer isso, sem você saber. A cultura que vai te permitir de fazer as coisas do jeito que você faz as coisas. Mesmo se não tem uma aula que ensina as pessoas a dar um beijo no Brasil, todo mundo sabe dar um beijo. Todo mundo sabe abraçar. No Senegal também, todo mundo sabe cumprimentar da forma que a gente cumprimenta. A gente dá a mão ou se curva, né, com os pés, etc. Toda uma arquitetura, né? Toda uma forma de uma tecnologia do corpo, para falar como o Marcel Mauss, né? Que o nosso amigo estava citando no outro dia. Então, você sabe disso. A cultura te ensina isso, sem você saber. E os antropólogos vão falar da civilização, que seria o nível mais alto de organização de uma sociedade. A sociedade civilizada é aquela sociedade que tem um nível alto de civilização. Mas hoje quando as pessoas falam de civilização, geralmente significa um comportamento europeanizado, branco, significa tecnologia, armas para matar muitas pessoas no momento.
Então, esse é o pensamento. Que essas coisas são coisas que existem no Ocidente, mas você não vai achar na África. Que até aqui você vai ouvir pessoas verdadeiramente que são antiracistas, até uma pessoa negra. Eu ouvi falar uma blogueira preta do Brasil que foi para a África do Sul e que foi dizendo, né, voltei para a África e a vídeo ela postou em junho de 2019 e ela estava comentando, né, dizendo, quebrando o estereótipo sobre a África. Ela falou o seguinte: eu confesso para vocês que foi um pouco chocante para mim perceber, né, o quanto essa parte da cidade, falando de Joanesburgo, na África do Sul, o quanto essa parte da cidade era moderna, descolada, sabe? Uhum. Essa pessoa está quebrando, né, estereótipos, mas você vê que até essa pessoa que é deconstruída fica alguma coisa de estereótipo sobre a África, porque você está indo, mas você não está esperando o bem aí. Você está esperando só pobreza, etc, etc. Mas tudo isso, porque tem uma história, talvez vamos chegar nessa história que fez que a África foi sempre isso, porque foi um continente que foi colonizado, tive a escravidão, etc, etc. E aí até hoje tem a neocolonização que tá bombando aí. Mas, ao mesmo tempo, né, uma provocação que quero fazer para a gente é perguntar o que é ser civilizado, na verdade. Se ser civilizado é se comportar como os europeus. Então, será que a Europa é civilizada? A Europa tiver a Inquisição, guerras de religiões, que mataram muitas pessoas, jogar no fogo e matar as pessoas, sempre porque eles não acreditam no Deus que você acredita. As cruzadas entre cristãos e não cristãos. Tiver isso na Europa. Brancos que estavam fazendo isso. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Quantos milhões os europeus mataram? Entre eles se mataram. Mais de 10 milhões. Na escravidão, a Europa que se diz civilizada, escravizou quantas pessoas? Quantos milhões de pessoas chegaram da África para o Brasil? 5 milhões, segundo os estudos, né? Mais, menos exageradas, segundo a pesquisa. Pelo menos, pesquisadores, historiadores dizem que pelo menos chegaram no Brasil 5 milhões de pessoas escravizadas. Então, como que é uma civilização, né, que se diz avançada poder dar lições de civilização a um outro povo? Então, essa também é uma questão que a gente deveria fazer, né? Cada vez que a gente tentar pintar a África como um continente que não tem história, que tem nada. E falando de que não tem história, uma das pessoas, um dos pensadores europeus que falou mais sobre isso, o que é mais o pensamento dele foi o mais influenciador, é o Hegel, que escreveu o livro dele, que ele fez a história da filosofia. E quando ele está fazendo a história da filosofia, ele vai em cada lugar do mundo, né? Que vai falar que você vai na França, você vai achar lá o iluminismo, né? Que você vai na Grécia antiga, você vai achar alguma coisa. Mas se você vai na África, ele diz só na parte norte do continente tem civilização. Essa parte da África, ele diz, é um acidente da história, mas na verdade não faz parte da África. Todo o resto é barbaria. É muito malabarismo, né, para tentar fazer com que a África tenha essa imagem de não civilizada. É muito malabarismo que o pessoal fez. Exatamente. Então, o Hegel vai dizer isso. O Hegel, dizendo isso, ele tá querendo tirar o norte da África, exatamente onde a primeira civilização humana surgiu. Os antropólogos todos hoje aceitam, todo pesquisador sério sabe que o primeiro ser humano nasceu na África. Como que a pessoa que nasceu lá conseguiu, como que os seres humanos conseguiram desenvolver uma tecnologia, uma civilização que permitiu povoar o resto do mundo, se a África é um continente sem história, sem civilização. Então, são questões que as pessoas precisam
perguntar. E para terminar sobre esse assunto, vamos também lembrar que essa questão de quem é civilizado e quem não é civilizado tem uma longa história e não sempre foi a África que foi descrita assim. Vou dar um exemplo. Um filósofo da Grécia Antiga que se chama Ptolemy. Ptolemy. Quando você escreve com um P, o que é silêncio, em T, né? Ah, sim. Não sei como E que no você vai Brasil, falar. no Brasil a gente chama de Ptolomeu. A gente É pronuncia o exatamente P. ele. Ptolomeu. É. O Ptolomeu, ele no século, eu acho que é 7, que ele falava do que em inglês a gente chama de climate theory, a teoria do clima. Ele dizia que, na verdade, o mundo é dividido em cinco partes. A parte mediterrânea, porque ela não estava muito fria, muito quente, ela era a parte da civilização. Mas se você olhava, era a parte do Egito Antigo e da Grécia e da Roma. Então, ele diz que essa parte do mundo é a parte civilizada, porque é uma parte onde o clima, né, não é muito quente, não é muito frio. A parte extrema norte, que era, né, a parte da Europa do Norte, etc., ele diz que é uma parte que não tem civilização, porque é muito quente, é muito frio. E a parte subsaariana, ele diz porque é muito quente, você não pode pensar nessa parte do mundo, então não tem civilização. E o sul extremo também, porque é muito frio, você não vai ter civilização. Mas isso foi no século 7 ou no século 5, né, antes do Cristo, antes da Era Comum. Depois as coisas mudaram, a civilização, o mundo mudou, né? Agora ninguém está falando do que o norte da Europa não tem civilização, mas ainda todo mundo está dizendo que a África não tem civilização, mas esquecendo na verdade que as primeiras civilizações humanas nasceram na África. E isso é Sim. uma resposta muito longa, mas às vezes as pessoas precisam ouvir isso e fazer as perguntas críticas que eles precisam fazer sobre a África. É interessante isso que você está dizendo, Gana. Eu estou lendo um livro, eu não sei se você conhece, ele se chama A Matriz Africana do Mundo. É. Foi uma pessoa que eu admiro muito, que me recomendou, uma pessoa que me introduziu assim, nesse Uhum, universo da leitura sobre, da pesquisa, nessa sede de conhecimento. uhum, A Matriz Africana do Mundo. É um uhum, livro que fala sobre como ele desconstrói algumas mentiras e ele uhum, fala sobre justamente essa influência da África e o fato de ela ter sido, sim, uhum, o berço não somente da humanidade, né, da espécie humana, mas uhum, também do que a gente entende como civilização, com uhum. provas, com citações de muitas pesquisas. Então, é um livro fantástico para quem tem essa Sim. curiosidade, para quem quer começar a se Uhum, aventurar. Uma uhum, outra observação, Gana, é que você falou que se apresenta muito a África como sendo um lugar que não tem história. E eu posso confirmar isso como brasileira, porque a primeira vez que eu vi a representação de um antepassado meu foi num uhum. livro de história preso a um tronco levando chibatada. Foi uma imagem assim. Yeah. Então, imagina o que isso não faz no inconsciente de uma criança. Essa criança ela vai achar que a história dela está ligada à escravidão, A que a escravidão. história dela está ligada a esse estado de servidão, a esse estado de inferiorização, de subserviência. E por mais que você lute contra isso, é um processo bem difícil. A Uhum. gente não é acostumado a ouvir a história antes. A gente não é acostumado a ouvir que a escravidão interrompeu a história da África. A gente sempre ouve que a escravidão foi o início da história. A gente não sabe o que foi que aconteceu antes, É. né? Então é um problema que a gente tem no Brasil. Então, falando sobre escravidão, isso me leva à próxima pergunta. Gente, são algumas perguntas fortes. Não foi fácil para mim lê-las e Uhum. talvez não vai ser fácil para você ouvi-las, mas Uhum. elas precisam ser ditas claramente, porque foram pessoas que me perguntaram. Então a gente precisa Claro. falar sobre isso, porque tem gente que pensa assim, né? Então, tem outra aqui sobre a escravidão. A quem interessou na África a Uhum. venda de pessoas escravizadas?
E uhum, aí eu vou fazer uma observação, muita gente no Brasil propaga a ideia de que a escravidão foi uhum, culpa dos próprios africanos. Eu já ouvi isso de várias pessoas, e as pessoas ainda dizem assim, acrescentam que os africanos eles não tiveram escrúpulos em uhum, vender os seus próprios semelhantes. Então, sim. eu queria ouvir a opinião do senhor a respeito dessa pergunta, Dana. É, por favor, não me chame de senhor. Olha, Desculpa. tá tudo bem. Acho que isso também é não é só uma pergunta que você vai ouvir aqui no Brasil, mas é uma questão que é muito discutida, na verdade. A questão da Uhum, escravidão, a questão do papel dos africanos na escravização dos africanos, na escravização transatlântica, porque as pessoas também esquecem que tiver outras formas de escravidão no mundo. Não é só a escravização transatlântica, mas tem esses escravizados também que foram levados pelos árabes para a Ásia. Mas as pessoas esquecem também que tiver escravização de brancos europeus na Mediterrânea, antes da escravidão atlântica. Então, isso é o problema é que a África, o, essa forma que a gente pinta a África, tem a ver com o fato de que a história ensinada nas escolas é seletiva. Ela é uma história contada pelos brancos vencedores num momento histórico. E se vamos voltar para a história e olhar bem, vamos ver que, na verdade, as coisas não estão funcionando assim. Então, para responder a isso, a essa pergunta, primeiro, vamos dizer que a escravidão existiu na quase totalidade das sociedades humanas. Primeiro, é ponto final. Porque as pessoas que estão dizendo isso estão, geralmente, fazendo essa pergunta, geralmente estão tentando justificar, né, o horror uhum. da escravidão feita pelos europeus. Né? E então, esse é um olhar um pouco, não vou dizer um pouco, mas europeocêntrico. Então, vou voltar para a raiz da civilização europeia e mostrar que, por exemplo, se você vai na Grécia Antiga, você vai achar que a sociedade tinha escravos. Isso é todos os livros que você vai ler sobre É inegável. exatamente a A gente vê até categoria em filmes, em séries, é super comum, a gente vê. Agora eu estou vendo exatamente uma série sobre a Europa que mostra, era a é coisa mais comum do mundo, todo mundo tinha claro. escravo. A categoria de demos, né, na língua grega, significa escravo. Adrapodon significa escravo. Doulos significa escravos. E só a partir desses momentos que você vai ver que essa categoria tinha esses escravos, né, seres inferiores, e você vai ter a categoria dos homens livres, né, eleteros. E depois você vai ver o cidadão que tem a capacidade, por exemplo, de exegar, de fazer algumas coisas políticas, né? Que tem um papel político que eles chamavam de politesse, sabe? Isso é a Europa antiga, a Grécia antiga, que é a base da civilização europeia. E aí você move e sabe que também um livro que vou recomendar para quem está ouvindo isso e nunca leu sobre a escravidão dos brancos pelos árabes, né? Na região mediterrânea, entre 1500 e 1800, de ler um livro que se chama Esclave chrétien, maître musulman. L'esclavage blanc en Méditerranée. É um livro escrito em 2016. Você sabe Né? se tem em português? Um, não sei, talvez foi traduzido, mas é um livro escrito por Charles Davis. Isso é Deixa um só eu livro. falar como é que é o título em português. É, Então, é Esclave Blanc, maître musulman. escravo branco, dono muçulmano, mestre muçulmano. Sim, esclave chrétien, maître musulman. L'esclavage blanc en Méditerranée. Escravo, Escravizados. desculpa, gente, me perdoem. É, Escravo cristão, uhum, mestre muçulmano. aham. É isso.
l'esclavage blanc en Méditerranée. A escravidão A branca na escravidão Mediterrânea. branca no Mediterrâneo, exato. Sim, é Obrigada. entre 1500 e 1800. O livro Uhum. foi publicado em 2016, então é um estudo bem recente. E Bom. isso antes porque o primeiro navio negreiro chegou nas Américas em 1525, sabe? Então, isso foi antes do comércio transatlântico. Então, essa escravidão ninguém fala. E a partir essa escravidão, você vai ver que antes dos europeus começaram a escravizar os negros africanos, ninguém fazia uma conexão, uma ligação entre ser escravo e ser da pele negra. Exatamente. Os europeus vão começar a usar a mesma estratégia, porque antes deles, os árabes que escravizavam os negros da África subsaariana, já na língua árabe você tem a palavra abd em árabe, que significa escravo. Então, os europeus usaram a mesma, se inspiraram dos árabes que estavam escravizando também os negros da África subsaariana e espalharam para o mundo, porque a escravidão árabe foi limitada, né, geograficamente e também em números. Os europeus que fizeram que o negócio chegou no mundo inteiro. E os europeus também que fizeram que ser escravo significa ser negro, virou uma moda no mundo inteiro. Então, eles espalharam esse estereótipo. As pessoas têm que lembrar isso. Então, se a escravidão foi alguma coisa que foi presente em todas as sociedades, até na sociedade tradicional africana, a questão do ser escravo nunca foi uma questão de você é um objeto que eu posso matar, né? Espancar, fazer essas coisas. Ou você trabalha de uma maneira inumana. Nunca foi. Era uma questão de estatuto. Como que era uma questão de estatuto? Se você De olhar status bem... social, você diz? Era uma questão só de status social. Exatamente. Vamos ver, por exemplo, que se você olha a história do Egito, entre 1250 e 1517, o Egito foi num sultana que se chama o Sultana Mamluk. Quem são os Mamluks? Os Mamluks foram escravos mais militares, que estavam bem armados, etc. Mas eles foram escravizados nas guerras e que colocavam o estatuto de escravo, mas porque o estatuto de escravo nunca foi um estatuto de você um sub-humano, né? Você poderia ser um escravo, nascer numa sociedade de países escravos e virar um líder depois, porque foi um estatuto que você poderia mover. Então, o Egito, antes da chegada do Império Otomano, então, entre 1250 e 1517, o regime em Egito era um regime de escravos, que se chamam os Mamluks. Só perguntar ou O procurar no regime, Google. você diz, o governo, ele era exercido por escravos, não é isso? Ok. Exatamente. Ou se chamavam os Mamluks. Eles eram escravizados mesmo. E naquele... Gente, anota esses nomes aí para pesquisar depois. Isso é muito importante para a gente sim. entender e para a gente desconstruir aqui, ó, todas essas mentiras e todos esses estereótipos. Desculpa. Então, você vai achar a mesma coisa também nas sociedades tradicionais africanas. Tem uma sociedade de classe, porque o mundo sempre foi uma sociedade de classe, sim, né? Mas nunca foi a pessoa reduzida a um objeto insignificante. É com a escravidão europeia transatlântica e a escravidão árabe dos negros para a Ásia que o negro foi reduzido a um ser insignificante, a uma coisa, a uma mercadoria. Mas a escravidão, como um processo, sempre existiu. Então, as pessoas têm que prestar atenção. Isso... Opa, deu uma, Tá me ouvindo? deu uma travada. Agora eu tô. Sim. Isso é.
E essa é uma primeira parte. A segunda parte é que, será que se os africanos também estavam cúmplices do negócio, eles estavam vendendo os irmãos, as irmãs deles, por que a literatura antropológica mostra pessoas que estavam se batendo contra a escravidão? Uhum. Você está no Senegal. Você já ouviu falar da história de Talata Ender, a terça-feira de Ender? Você conhece? Não, Talatá Nder, Talata Ender. Até tem não uma conheço, música, conta. sim, até tem uma música do Youssou N'Dour que se chama Talata Ender. Nder, Vou né? procurar. A terça-feira de Nder é como se diz, é uma homenagem a um grupo de mulheres que resistiam contra a escravidão dos mores que chegavam do norte para levar a escravidão. Então, eles vinham, quando os homens iam para os campos para trabalhar, etc., eles levavam as mulheres e fugiam com elas. Uhum. Um grupo de mulheres muito poderosas decidiram que vamos terminar com isso, não vamos ser escravizadas. Um dia, para resistir a essa escravidão, eles se colocaram numa casa e jogaram um fogo sobre elas e preferiam morrer do que ser reduzidas a escravizadas. Mas antes de fazer isso, eles pediram a uma delas de ficar, né, um lado para depois poder contar a história para os homens quando eles voltam. Essa Uau. história, isso não é um mito, é uma realidade histórica. E quem Sim. conhece a história do Senegal sabe disso. Uma outra coisa, por que muitas pessoas que foram escravizadas tiveram revoltas? Se os africanos eram todos, né, ativos participantes, como a gente vai dizer, né, participadores muito ativos da escravidão. Um último exemplo que vou dar para dizer que esse negócio do que os africanos estavam vendendo os irmãos e irmãs é um mito. É um texto que foi escrito em 1776. Esse é um negócio interessante, porque quem escreveu o texto é um etnólogo francês que se chama Verdun de la Crenne. Ele escreveu um livro, né? Ele fez uma viagem, porque naquela época, né, o rei, o império, vai mandar as pessoas, vocês vão para o mundo fazer explorações, porque a Europa estava procurando para explorar o mundo inteiro. Então, você vai, estuda o que você vai, e depois a gente vai, os militares vão lá para colonizar. Então, estamos no século XVIII. Ele diz que o nome do livro que ele escreveu é Voyage fait par ordre du roi en 1771 e 1772. Em viagem feita na ordem do rei entre 1771 e 1772, em diversas partes da África, da Europa e das Américas. Nessa narrativa de viagem, né, Verdun de la Crenne diz que quando ele chegou na Cabo Verde, né, porque você sabe que Dakar era chamada de Cabo Verde, né, Le Cap, Sim. que é essa parte, né, do Sim, continente essa africano. península, sim. Exatamente. Ele diz que quando ele chegou lá, ele ouviu que ele fez uma coleção de música, como se diz? Uma canção, né, que as pessoas cantavam. E Ok, ele diz que sim. ele coletou muitas. Esse livro que estou falando, o De livro está canções populares. De canções exatamente. populares entre as pessoas. Esse livro ele está ainda disponível na Biblioteca Nacional da França, BNF, né? Esse livro está disponível. Estou inventando nada. O cara que onde chegou lá, nessa coleção tem uma música, uma canção que eu acho uma música popular que chama a atenção aqui. É uma música escrita, um poema escrita por um homem que perdeu a mulher dele, que foi levada nas Américas. E o Sim. poema diz: La femme que j'aime sera embarquée pour aller aux Amériques dans les îles. Je vais demander à être réduit en esclave avec elle
Je préférerais être esclave à ses côtés. Je préfère être esclave à ses côtés que libre sans elle. Você que fala professor da francês, sabe, vou tentar talvez traduzir aqui, mas você pode corrigir. Fica à Ele diz vontade. que a mulher que eu amo, né, foi levada para as Américas, nas ilhas. Eu vou pedir para ser reduzida a um escravo. Eu vou pedir a ser escravizado. Porque eu prefiro ser escravizado do que ficar sozinho, sem ela. Como que uma pessoa que vendeu a mulher dele vai escrever um poema assim? Ou vai ficar lamentando, chorando a ausência da mulher dele? Então, a história é mais complicada do que dizer os africanos venderam os seus irmãos e irmãos. Mas, claramente, tinha africanos, pessoas do continente que claramente colaboraram, porque os europeus não podem fazer isso. Em toda Como guerra que... existem traidores. Exatamente. No mundo inteiro. Da mesma forma do que as empresas estrangeiras chegam no Brasil e roubam o dinheiro do Brasil e os recursos naturais do Brasil e levam fora, tem brasileiros que estão colaborando com isso. Mas tem vários brasileiros que estão dizendo que isso não é normal. Da mesma forma que também tinha essa mesma coisa nessa época na África também. E um último aspecto é que nessa época também a África não era um conjunto de estados muito formados, etc. Estamos falando do século XVI. Tinha problemas entre reinos e quando tem uma guerra você leva a escravizar. Mas ninguém escravizava para dizer que vou reduzir a ningunear, né, as pessoas. Você é captivo de guerra, você é captivo de guerra. Né? Como que o captivado de guerra na Grécia Antiga era só um captivado, mas ninguém reduzia com objeto. O captivado na guerra na África também era um captivado, ele estava reduzido como um escravo, mas ninguém reduzia essa pessoa como ninguém. O matava, ou fazia essa barbaridade que conhecemos sobre a escravidão. Sim. Mas Uma isso. pergunta que estava até fora do script, mas é que eu preciso fazer. Existe alguma outra cultura sobre a qual, alguma cultura que tenha toda a sua economia baseada em mão de obra escrava, como aconteceu na época pior da história da humanidade, que foi essa época das invasões e da colonização e do genocídio que foi feito com o povo africano? Você tem conhecimento disso? Olha, eu não tenho domínio da história humana, não conheço toda a história, mas nunca Sim. li uma sociedade que, na história humana, né, que tive a mesma estrutura que estava baseada sobre a exploração, a escravidão, né, de pessoas que você reduzia como um objeto de mercado, como uma mercadoria. Eu nunca li alguma coisa assim. Se existe ou existe uma sociedade assim, que alguém me passa o livro que fala sobre isso, porque eu quero ler. Faça o favor, eu também quero. Passa para ele e passa para mim também. Uma outra pergunta aqui. Perfeito, perfeito. Eu precisava ter ouvido essa resposta. Eu precisava, fez bem ao meu coração. Obrigada. Obrigado. Vamos passar para a próxima. Uhum. Eu ouvi dizer que na África as pessoas são muito sofridas e que parte disso é corrupção deles mesmos. Outra pergunta cabulosa, hein? Eu acho que já temos elementos, né, de saber por que a África está sofrida, mas também sabemos que a África é um continente já. Primeiro, acho que isso é a primeira coisa. Um continente, você não pode generalizar assim sobre o sofrimento das pessoas, porque Sim. 54 países, ou mais dependendo do que se você reconhece alguns países, né, então pedindo independência em algum lugar aí. Você não pode generalizar o país, o continente assim, primeiro. Segundo, se você olha para as estatísticas, né, de IDH, etc., você não pode dizer que todo mundo está sofrendo na África. Tem pessoas que têm bilhões no banco, que têm jet privados, que estão viajando ao mundo. Você deixa isso
e pinta, né, a África com, né, de uma vez e diz que todo mundo está sofrendo. Mas acho que tem alguma coisa que eu reparei quando comecei a viajar para o Brasil. Um, Até estou escrevendo sobre isso, né, na minha dissertação de doutorado. Que os antropólogos falam de reverse ethnocentrism, o etnocentrismo reverso. Ou seja, o etnocentrismo é que quando você diz que a minha cultura é a melhor e os outros não são nada, sabe? Esse é o etnocentrismo. Mas o etnocentrismo reverso é aquele pensamento que faz que você está dizendo, a cultura dos outros é melhor do que a nossa, sabe? Ah, e existe uma expressão para isso em português. Você já deve ter Sim. ouvido, complexo de vira-lata. Ah, bom, eu não sabia. Sim, então, o que você está dizendo, né, esse nome tão bonito aí, etnocentrismo reverso, é o É, famoso complexo de vira-lata, que a gente sabe que muita gente sente. Então, tudo que vem de é, fora é melhor, os outros países são mais modernos, o brasileiro é mais é. educado, e etc, etc, etc. Mas o que eu estou falando, no meu caso, é um conceito talvez que não, eu não sei se tem um conceito antropológico para dizer isso, mas vou chamar isso de etnocentrismo reverso seletivo. Porque o Brasil sempre seleciona o país, o lugar que é melhor do que o Brasil, mas nunca é a África. A França, você Boa. pergunta, tá lá na França, é mais desenvolvido, não, 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 não. Lá a gente trabalha mais, a gente é mais honesto lá, etc, etc. Mas quando você menciona um país africano, automaticamente, né, isso não se aplica mais. O brasileiro pode pensar que um outro lugar é melhor do que o Brasil, mas nunca um país africano. Se eles falam isso, é geralmente por causa de coisas exóticas só. Era isso que eu ia dizer. A África É, tem seu lugar no imaginário popular brasileiro como a estética. Então, é, a estética africana todo mundo curte. é, Eu uso turbante, as pessoas me param na rua e dizem, ai, que legal, que bonito, pagam caro por ter sido africano, amam as danças, mas nunca sai da superfície. Eu falei isso numa conversa que eu tive com outra pessoa um tempo atrás. é. É só estética. Eu acho que é isso. Então, por isso que é muito difícil para muitas pessoas aqui imaginarem, né, que pode ter africanos que estão vivendo melhor do que os brasileiros, que têm mais dinheiro, ou tem um país, por exemplo, como o Ruanda, que está fazendo 1000 vezes melhor do que o Brasil, etc, etc. Isso faz parte, né, do imaginário do que é. Não não precisa ir muito longe. E o Covid, a gente falou do Covid há pouco tempo atrás. É, Muita gente ainda se admira com o que está sendo feito aqui no Senegal com relação ao Covid. é, E muita gente simplifica dizendo assim, é cloroquina. é, Muita gente fala isso. Eu digo assim, ok, o governo daqui é verdade que tem sido aplicada em alguns casos, a gente não sabe o percentual porque o governo não falou, mas a gente teve um fechamento imediato de fronteiras quando a gente ainda tinha 40 e poucos casos. A gente teve distribuição de gêneros alimentícios para estimular as pessoas a ficarem em casa. A gente teve uma tomada da rede hoteleira para que todos, 100% dos pacientes positivos, ainda que assintomáticos, uhum, fossem isolados e acompanhados desde o início, então permitiu-se ver a evolução dos pacientes desde o início, evitando uma piora que levasse à morte e é, com a intervenção rápida. Teve hum, tanta coisa acontecendo, teve testes em massa, aqueles testes que você mencionou no início, né? Testes a baixo custo, testes em massa. A gente está com a média de 1000 pessoas por dia sendo testadas aqui. é, Então, assim, gente, é um absurdo você querer reduzir o sucesso do Senegal a um remédio chamado hidroxicloroquina quando você tem todas essas medidas sendo tomadas de forma tão eficiente. Mas a gente nunca acha que o Senegal pode ser melhor, né? Que algum lugar da África pode ser melhor. é. E isso é. Mas claro que o, o continente tem problemas, muitos problemas, claro. Sim, Até porque depois de 300 anos de escravidão e mais de 100 anos de colonização, e agora o que sabemos, mais de metade, né, de neocolonização, isso, claro,
tem um impacto econômico, psicológico sobre as pessoas. Claro, tudo isso é uma verdade. Isso faz que o que os estados africanos poderiam fazer, eles não estão fazendo. E o que a colonização faz não é só um dano econômico, mas um dano psicológico, que faz que as pessoas pensam que a solução tem que vir de fora. O Brasil também tem essa questão, porque não esquecemos que o Brasil é um país colonizado, mas a forma da colonização é diferente. O Brasil foi colonizado por europeus que chegaram aqui e depois chegou o Império, né? Mas eles se liberaram, né, do Império. Tiveram a independência do Portugal. Mas o negro brasileiro, por exemplo, que foi escravizado aqui, nunca teve essa decolonização que o europeu branco teve da Bélgica. Então, o negro aqui também, o preto aqui está também nesse momento, né, de que, tá bom, onde eu vou conseguir o poder. Da mesma forma, os países africanos, eles conseguiram, pelo menos, essa independência econômica, mas nunca é um poder que é viável, né? Os pretos do Brasil, que do Senegal, ou qualquer lugar do continente, ainda precisam, né, uma autonomia que faz que eles podem tomar controle, né, da história deles. E isso tá faltando. E isso faz parte das coisas, né, que fazem que as pessoas pretas estão sofrendo no mundo inteiro, que seja no Brasil, na África ou no continente africano. Mas não é uma coisa homogênea, que todo mundo está sofrendo porque tem muita corrupção. Não. Tem corruptos em todos os lugares. Mas também tem pessoas que são honestas, que estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, que estão sobrevivendo. Sim, sim, perfeito. Gente, tem algumas pessoas fazendo pergunta no comentário. Eu vou tentar responder Tá se der bom, vamos tempo, lá. mas eu vou tentar seguir a pauta primeiro, depois, se eu conseguir, eu leio as perguntas que o pessoal está mandando, tá? Não Tá. garanto, né, Gana? Mas vamos lá. Então, assim, a gente já falou sobre a questão da miséria, então a gente juntou miséria e corrupção. Tem algumas outras perguntas, mas eu acho que você muito bem fez, você deu uma resposta tão completa que a gente pode sair dessas perguntas aqui. Agora, tem uma última, Aham. que ela não é só uma pergunta, ela é uma provocação também. Sim. Deixa eu só avisar, daqui a pouco essa live vai cair, mas Uhum. Gana falou que ele pode esticar um pouquinho. Então, se cair, Sim. a gente vai entrar de novo, porque tem uma coisa assim, final aqui, que precisa ser dita, e aí Sim. a gente vê se a gente consegue responder a pergunta de alguém que comentou aqui. Tá, Tá bom. Laísa? Tem mais gente também comentando, mas eu estou vendo a pergunta de Laísa aqui. Então, olha só, acho que os negros no Brasil se vitimizam muito. A época da escravidão já passou. Hoje em Uhum. dia somos todos iguais e temos as mesmas oportunidades. Basta querer. Uau. E aí? Dá para responder a essa pergunta agora? Dá, veja, a gente tem 5 minutinhos. Tá Você bom, consegue responder em 5 minutos? Sim, claro. Isso é uma pergunta fácil, porque a gente sempre fala sobre isso. Em qualquer lugar que você é negro e você reclama de alguma coisa, tem sempre alguma pessoa, um branco, te dizendo: tá bom, para com essa vitimização, sabe? Somos O só, Omar tá é, com somos raiva. iguais Eu e também agora tô, Omar. só basta querer, né? Se você quer, você vai conseguir. Mas isso também é ser cego historicamente, tentar esquecer uma história que está aqui. Como que o preto, descendente de uma família que foi escravizada no Brasil, os pretos brasileiros, levados fora da África, né, de força, chegaram num lugar onde eles tiveram nem terra nem nada, trabalhavam para senhoras brancas durante mais de 300 anos. Libertos, os pretos não tiveram acesso à terra. Quando eles achavam que agora estamos livres, tiver a lei dos vazios e da capoeira. Que significa que se você está andando pelas ruas fazendo nada, o Estado tem o poder de te levar e jogar na cadeia. Então, o primeiro processo de
de encerramento em massa né, dos pretos brasileiros começou aí. E depois, o que aconteceu? Até os brancos donos de escravos foram indemnizados. Quem indemnizou os negros? E sabemos que quando você vem de uma família que tem um poder econômico, esse poder econômico tem 99% de chance de ser transmitido pela descendência. Esse poder que chegou até hoje. Ninguém está dizendo que o branco de hoje participou na escravidão. Mas estamos dizendo que não tem um só branco que pode dizer que eu não beneficiou da escravidão. Porque você está descendente de pessoas que beneficiaram dessa escravidão. Esse é o fato. E depois tem o aspecto, acho que é mais atual hoje, é o aspecto psicológico. Estamos numa sociedade que colocar tudo que é branco de melhor e tudo que é preto, negro, de negativo. Se você é negro, tem um mestrado numa disciplina e tem um branco com um mestrado na mesma disciplina, a chance do branco ter um emprego é muito maior do que a chance do preto. E tem as estatísticas mostrando isso. A Instituição Brasileira de Geografia e de Estatística está aqui para mostrar tudo isso. Então, só basta voltar para lá e procurar por quê. Então, o negro, a pessoa preta, não está conseguindo as mesmas chances na vida do que o... Então, isso também, esse processo histórico, se esquecemos isso, e só queremos dizer que acabou, tá todo mundo igual na lei, sabemos que não estamos igual na lei. A polícia está matando quem mais do que o outro? Os pretos, etc, etc. Então, e isso tem um efeito também à nossa saúde. Quem tem mais chance de morrer de diabetes, né, etc, etc, são os pretos. Quem não tem acesso à saúde, quem não tem acesso à moradia. É tudo Só isso. uma pergunta, Gana. Isso você está dizendo, isso é coisa que você acha ou são estatísticas às quais você tem acesso? Isso é sua opinião ou você está baseado em estatística? Não estou opinando sobre nada. Estou falando Ok. sobre as coisas que os próprios pesquisadores brasileiros pesquisam, e não só pesquisadores pretos, mas pesquisadores de todas as cores, que eles colocam aqui, que são disponíveis, né, através da instituição brasileira, do Instituto Brasileiro de Geografia. Você pode achar esses negócios para lá. Então, É muito importante que seja dito, estou fazendo essa pergunta, porque qualquer pessoa que queira contestar isso que o Gana está dizendo, uma pessoa que estudou, que dedica a vida a isso, que tem mestrado, que é um doutorando nessa área, se você não concorda, por favor, não venha dizer eu acho isso, eu acho aquilo, eu conheço Joãozinho da esquina, que isso, que aquilo. Por favor, se você vai contestar isso, contesta com estatísticas. A gente está trabalhando com ciência, a gente não está trabalhando com opinião. Não é isso, Gana? Eu acho que a gente até poderia colocar o link de vários estudos, né, que mostram isso. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo pela primeira vez. Todos os pesquisadores estão falando sobre isso em vários lugares. Só pesquisa, colocar no Google e colocar indício da letalidade, por exemplo, policial no Brasil. Você vai ver quem está morrendo mais nas mãos da polícia do que o outro. Você olha, por exemplo, as estatísticas sobre as prisões no Brasil. Qual é a cor das pessoas nas cadeias no Brasil? Você vai ver que são os pretos. E depois tem uma interpretação que as pessoas vão dizer, tá, isso está acontecendo porque os pretos são os que fazem mais crimes. Mas isso não é verdade. O problema é que o preto ele tem mais chance de ser condenado por o mesmo crime ou um crime menor do que o branco. Gana, a gente vai encerrar, porque a gente está aqui nos minutos finais, mas a gente vai voltar para a gente poder amarrar tudo que foi dito aqui e a gente fazer um fechamento decente e correto, como você merece e como nosso público merece. Então, vamos esperar só um pouquinho aqui que a gente já volta, já reinicia a live. Fica todo mundo aí, pessoal. Até já. Tá bom.